Olá, quarto A, tudo bem com vocês? Vamos continuar a 23ª semana? Pois é, então nós estamos aqui em setembro, né? Hoje é sexta-feira, dia 3 de setembro, 3/9. Então nessa sexta-feira, dia 3, nós temos a nossa segunda aula, nossa aula 2, com atividade no livro de matemática e língua portuguesa impressa. Então, no livro de matemática de vocês é como se fosse uma revisão. Nós já vimos isso nas atividades impressas, tá? Então, é uma revisão dos termos da adição e da subtração, ou seja, como é que chama cada parte da adição e como é que nós chamamos cada parte da subtração, ok? É uma revisão sobre isso. Nós já vimos lá nas atividades impressas de vocês das outras semanas, né? Nós já vimos sobre isso. Então, aqui você tem um problema, né? Um probleminha dizendo assim: em uma biblioteca, 25.485 livros de literatura e 13.511 livros de artes. Quantos livros desses dois tipos há nessa biblioteca? Então, para responder quanto tem total de livros ali, entre livros de literatura e de artes, ele está pedindo um total. Então, significa que eu vou juntar, adição. Essa adição, então, eu vou fazer desta forma aqui, usando o algoritmo usual. O que é o algoritmo usual quando ele fala assim? É a continha, gente. É a continha normal que a gente costuma fazer, tá? Dessa forma aí. E aqui nós vamos relembrar a primeira parte, né, de uma adição, ela se chama parcela. A segunda parte também parcela. Uma adição ela pode ter várias parcelas, várias partes que vão se juntar para um total, né? Então, o resultado ele vai se chamar como soma ou total. É a minha soma ou o meu total. Esses são os termos da adição. Então, quando perguntar o que são os termos de adição, é como chama cada parte da conta, da adição. Parcela, parcela, soma ou total, ok? Então, vamos aqui, ó. Aqui embaixo você vai colocar a resposta, né? Nessa biblioteca há tantos livros de literatura de arte. Você vai fazer a conta, né? Aqui e vai colocar a resposta aqui. Aí tem uma explicação para relembrar. Em uma adição, os números a serem adicionados chamam-se parcelas e o resultado chama-se soma ou total. Lembra disso? Você já viu isso aqui, é só uma revisão. Aí você tem um exercício para fazer algumas continhas, só que aí a continha você tem que descobrir qual é, certo? Você tem aqui, ó, relacione corretamente as fichas abaixo para escrever 3 adições. Então, observe que aqui você tem um resultado, 2 resultados, 3 resultados, tá vendo? Eles são resultados, os totais, as somas. Quem é a parcela deles que vai juntar é você que vai me dizer. Por exemplo, para esse primeiro aqui, ó, você vai descobrir qual desses números que estão em volta aí que vão se juntar mais, né? Que é igual a 45.985, certo? Uma dica, vai juntando assim, de cabeça mesmo, você vai observando quais são os números que mais ou menos chegam a 45 mil, ou está muito grande para juntar com outro e vai acabar passando, né? Você tem que pensar dessa forma. E aí você testa no rascunho. Testa no rascunho e veja quais são as parcelas, né? Será que é essa que vai juntar com essa? Ou será que é essa que vai juntar com essa para poder dar esse resultado aqui, certo? Então, esses que estão aí de laranjinha claro são os resultados, a soma, tá? O total. E esses que estão de azulzinho, né, azulado, quase roxinho, eles são as parcelas. Então, você tem que... Só que está misturado. Aí você vai descobrir que parcela que você junta com qual parcela e vai colocar aqui, ó, para dar esses resultados, ok? Feito isso, você vem para essa parte que é ainda mais fácil, ó. Considere a adição. Essa adição aqui, ó. Considere essa adição. Qual é o total dessa adição? Você vai fazer a conta no rascunho e colocar o total aqui, ó, certo? Aí vou dar a letra B. Troque a ordem das parcelas, calcule o total da nova adição que você criou e escreva a seguir. Ou seja, aí não está 4.200 mais 1.455, você vai fazer ao contrário. Você vai fazer ao contrário, vai passar essa parcela para cá e essa parcela vem para cá. Você vai fazer ao contrário a conta, entendeu?
Para que eles querem fazer isso aí no livro? Para você perceber que quando a gente tem uma continha de mais, uma continha de adição, não importa a ordem. Qual que essa parcela vem primeiro, segundo ou terceiro. Quando a gente junta, o resultado vai ser o mesmo. Isso na adição, tá? Isso na continha de mais. Não importa a posição, se está de primeiro ou de segundo. Então, ele quer que aqui, ó, você faça isso. Você inverta. Você vai inverter. A parcela 1.455 vai vir primeiro, mais 4.200. E aí você vai colocar igual qual é o resultado, né? E você vai perceber que o resultado vai dar o mesmo, né? E agora que nós vimos os termos da adição, vamos ver os termos da subtração, ou seja, as partes, né? Como se é chamado, né? As partes de uma subtração. Vamos lá. Você vai observar essa tabela aí, que ela tem um número aqui, ó, essa tabela de quantidade de hóspedes de um hotel, né, que se hospedaram em novembro e em dezembro, certo? Aqui estão as quantidades em cada mês. Beleza. Daí você vai dizer, né, como é que a gente pode calcular isso, já tem até o exemplo aqui, você vai fazer, ó. Quantos turistas se hospedaram na pousada em dezembro a mais que novembro? Tá vendo o que ele quer saber, ó? A quantidade a mais de dezembro para novembro. Lembra quando eu falei sobre subtração? A mais, toda vez que se fala assim, a diferença de um número a mais para o outro, é a diferença de um para chegar no outro, certo? Essa diferença é menos, é subtração. Você tem que tirar um do outro para poder saber qual é a diferença, certo? E se não forem partes iguais, você vai tirar sempre o maior em cima e o menor embaixo, ok? Igual tá aí no exemplo, ó. Você tem a quantidade aqui, que é a quantidade de dezembro, né? E a quantidade de novembro aqui. Quando você diminuir um pelo outro, retirar o de baixo do de cima, você vai ter o quê? Aí a tua resposta da sua diferença, de quanto um tem a mais que o outro. E como é que eu chamo os termos dessa adição? Ou seja, os nomezinhos que se dão para as partes. A primeira parte aqui, que é o que eu tenho, chama minuendo. Minuendo. E a parte que eu vou retirar da de cima é subtraindo. E a resposta, né, é o resto, ou a diferença. Então, quando você escutar quanto um tem a mais que o outro, por exemplo, aí, quantos hóspedes teve a mais em dezembro do que em novembro? Esse a mais não significa mais, significa diferença. E diferença é conta de subtração, certo? E aí estão os nomezinhos. Aí você coloca a resposta aí, a pousada hospedou tantos turistas a mais em dezembro do que em novembro, né? Em uma subtração, o número do qual retiramos uma quantidade é chamado minuendo, é o que a gente tem que vai, né, de ser diminuído. A quantidade retirada é chamada subtraendo. E o resultado da subtração é chamado resto ou diferença, certo? E aí você tem uns cálculos para fazer. Vocês estão observando o que você leu aqui, né? A parte que você tem em cima é o minuendo e a parte embaixo é subtraindo, a parte que você vai retirar. Então, aqui vai estar pedindo para você calcular. Sendo assim, você viu aqui, ó, que aqui estão as partes que eu vou calcular. Que calcular como? Você vai montar a conta, você vai montar a conta aqui, né? Vai montar a conta aqui e vai dar a resposta, a diferença de todos, ok? Para isso, toma cuidado, ó, porque aqui já está mostrando, eles estão em ordem trocada de vez em quando, né? Tem hora que está o subtraindo e diminuindo, você não vai colocar de qualquer jeito, presta atenção. Quem vem primeiro é o minuendo e depois vem o subtraindo, tá? Para depois vir a resposta, que é a nossa diferença, como está escrito aqui, ó. Primeiro minuendo, depois o subtraindo, ok? Certo? Então, você vai armar e calcular. Agora aqui na atividade impressa, na aula 2, nós temos o divertindo com as sílabas. O que significa isso? Trabalhar a sílaba tônica de novo e a classificação dessa sílaba tônica. Quando eu digo assim, classificar a sílaba tônica, eu estou dizendo que tipo de sílaba tônica ela é, que vai depender do quê? Da posição, qual é o local que essa sílaba forte, né, que é a sílaba tônica, está. Então aqui você vai fazer o que está pedindo aqui, ó. Você vai dar o nome ao desenho, igual está nesse exemplo do relógio aqui, ó. Isso aqui é o exemplo.
Primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, por exemplo, com a xícara, tá? Você vai dar o nome ao desenho, aí vai colocar lá. Deixa eu fazer aqui para você passo a passo. Aí, ó, você vai pegar, dar o nome do desenho, no caso aqui da xícara, vai separar a sílaba e circular qual é a sílaba forte, a sílaba tônica, vai fazer isso aqui. Depois, você vai me dizer se essa sílaba forte, sílaba tônica, ela é a última, penúltima ou antepenúltima, vai escrever aqui. E para finalizar, você vai me dizer se ela é classificada como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Você percebe aí pelo exemplo, ó, relógio, né? Aí foi feita a escrita do relógio, depois fez a separação das sílabas, ok. E aí circulou a mais forte, né? Como ela tem acento, já ficou fácil, que onde está o acento é sempre mais forte, quando tem acento. E ela está, ó, aqui é a última, aqui é a penúltima e aqui é a antepenúltima. Onde é que a sílaba forte está? Está aqui, né? Na penúltima, né? Desculpa, na penúltima. Então, significa que eu vou escrever aqui, ó, penúltima. E vou classificar. Quando está na penúltima, é paroxítona, né? Então, você viu, relógio, no caso, a sílaba tônica de relógio é paroxítona, porque ela está na penúltima posição ali, certo? Assim você vai fazer com a xícara, com a boneca, com o óculos, com ali o pacote de café, né, a palavra café, e com a maçã, ok? Aqui embaixo tem um lembrete para você não esquecer de que quando eu tenho, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Quando eu tenho, né, vamos relembrar, a última sílaba é mais forte, eu vou chamar como oxítona, ok? Quando a penúltima sílaba é a mais forte, paroxítona. E quando a antepenúltima é mais forte, proparoxítona. E é só olhar a posição, gente, igual nós olhamos aqui. Ó, vamos lá ver de novo. Aqui é a última, aqui é a penúltima e aqui é a antepenúltima. No caso do relógio, está na penúltima, certo? Mas das outras palavras você vai observar e vai colocar certinho, ok? É para fazer igualzinho no exemplo aí. E qualquer coisa, olha de novo a regrinha aqui, ok? Isso por hoje é só, até a próxima.